capítulo 4 de Efésios. Nós estamos meditando como funciona o corpo chamado igreja, não é verdade? Nós estamos meditando a respeito de como a igreja de Jesus Cristo deve agir, atuar, dentro dessa imagem que o apóstolo coloca para nós, que é como um corpo bem ajustado. E ele diz que para que esse corpo esteja bem ajustado, todas as suas partes têm que funcionar de maneira própria, não é verdade? E ele diz por qual razão que ele concede à igreja pessoas para que possam exercer áreas, funções específicas dentro da igreja. Hoje até de manhã eu estava comentando também ainda no culto em inglês, quando a irmã Sandra estava trazendo uma palavra. Foi muito importante o que ela até trouxe à igreja, de um modo geral. Ela não pôde estar 2, 3 semanas com a igreja, viajou, estava fora. Eu falei, mas é interessante que exatamente dentro dessa mesma área, desse mesmo pensamento, nós estamos tratando com a igreja. De entendermos que, como igreja, cada um de nós tem uma função, tem uma responsabilidade dentro da igreja de Jesus Cristo. É ou não é verdade? A igreja não é feita somente de pastores porque aqui ele está citando que, no caso da igreja, os apóstolos, que já meditamos sobre isso, né? Os apóstolos, os profetas, evangelistas, pastores e mestres na igreja, que têm as suas responsabilidades, mas ele diz bem claramente que tudo isso existe para que todo o corpo esteja bem ajustado. Ou seja, entender que quem é o cabeça da igreja? É o pastor? Não. Quem é o pastor quem é o cabeça da igreja? Jesus Cristo. O pastor é parte do corpo. O pastor não é a cabeça da igreja. A cabeça da igreja chama-se Jesus Cristo. Aonde eu tenho uma função como parte do corpo e cada um de nós que está aqui tem uma função também. Tem uma responsabilidade. Então é sobre isso que nós já temos meditado. E ele coloca especificamente por qual razão que deve ser feito esse ajuste do corpo, que deve ser feito essa forma de colocar a igreja unida para mantermos a unidade da igreja. Nos versos que nós lemos, e do 14 em seguida, que é o que eu quero meditar acima de tudo, para que ele diz assim, para que não sejamos mais meninos ou crianças inconstantes. É interessante essa palavra. A igreja de Cristo Jesus tem que estar sempre crescendo em maturidade espiritual. Quantos concordam comigo? Não é verdade? Ele disse no verso 13, foi o que nós meditamos na semana passada. Leia de novo só rapidamente, porque o verso 14 é uma continuação. No verso 13 ele disse assim, até que todos cheguemos à unidade da fé. E há quantos tipos de fé? Uma só fé. É o que ele diz. Até que todos cheguemos à unidade da fé. E essa fé, essa unidade nos leve ao conhecimento do Filho de Deus. Conhecimento não é teoria, é experiência com Cristo. Até que cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Qual é o seu e o meu objetivo como cristãos? É crescermos sempre em direção a um objetivo. E qual é o nosso padrão de referência para crescimento? Chama-se Jesus Cristo. O meu padrão, o meu alvo de referência para a minha jornada cristã, para o meu crescimento espiritual, não se chama uma outra igreja como modelo. O meu modelo de como nós devemos ser como igreja não é outra igreja. Porque aquela igreja está fazendo assim, então não vamos fazer igual, porque também vai ser bom. O meu modelo de quando eu venho aqui à frente para pregar, mesmo que eu gosto de sentar, lógico que eu sento e gosto de ouvir também. Mas então eu vou repetir, ficar pregando igual aquele outro pastor, porque como ele prega daquele jeito e ele tem muita, então eu vou fazer daquele jeito também. Não! O nosso padrão como igreja não é outra igreja. Podemos até olhar para outras igrejas e darmos glória a Deus por todas as igrejas que louvam ao Senhor. Mas não é aquela igreja que é o meu padrão. Não é outro pastor, vou fazer exatamente como aquele pastor. Eu me lembro que, até usar isso como uma ilustração, eu me lembro quando o pastor lá da Coreia, ficou muito famoso, muito conhecido, Paul Yong-cho. Hoje, a maior denominação na Coreia do Sul é a igreja presbiteriana. Mas a maior igreja da Coreia do Sul é a igreja do pastor Paul Yong-cho.
Aí muita gente falou assim, mas o que esse homem fez que essa igreja cresceu tanto na Coreia? Aí viram lá como é que ele falou, vamos fazer igual o pastor Po Yong-Cho na Coreia, que as nossas igrejas vão crescer igual a dele também. O pastor Po Yong-Cho, não conheço pessoalmente, mas fez o trabalho, a coisa. Mas o que aconteceu? Foi algo que Cristo deu para ele, mas não significa que eu vou ter que repetir exatamente do jeito que ele faz. Porque o meu padrão não é o Po Yong-Cho, porque mesmo o Po Yong-Cho, com todo respeito, ou qualquer outro pastor, não me importa o nome aqui, por mais famoso que seja, ainda é pequeno. Porque o nosso padrão de referência é Jesus Cristo. E nós temos que fazer do jeito que Cristo quer que seja feito. Ele diz, todos nós temos que crescer. E qual é o nosso padrão de medida para crescer? Quando eu olho e falo, ainda estou pequeno, não estou lá naquele... não, é aquele pastor, é aquele... Não, é Cristo. A vara de medida, o padrão, a régua de medida, chama-se Jesus Cristo. Porque qualquer outro padrão que for colocado se torna pequeno e limitado. E tem uma coisa que é maravilhosa com Cristo, que é tremendo. E foi sobre isso que até meditamos um pouco na semana passada também. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais nós percebemos que o quanto ainda tem o que crescer. É ou não é verdade? Você sabe que alguém tem comunhão próxima com Cristo ou não? É pelas suas atitudes. Se ele é arrogante, está longe de Cristo. Porque quando a gente se compara com Cristo, não tem lugar para ninguém pensar que é grande. Quando a gente compara com Cristo, o maior que existe ainda é pequeno e insignificante diante da glória de Cristo. Por isso, o seu padrão e o meu padrão deve ser sempre Jesus Cristo. E ele diz por quê? Porque mesmo que nós estamos crescendo, quando ele fala como crianças, e a palavra que é interessante, a palavra grega que ele usa aqui, realmente que está traduzido em algumas versões como menino ou criança, significa ainda até bebê de colo. Para que nós não sejamos mais como crianças, que são conduzidas de um lado e para o outro. Um bebezinho não tem condições de caminhar, não é verdade? Você tem que pegar, colocar no colo, leva para lá, traz para cá, põe comida, tira, arruma, limpa as fraldinhas. Porque ele não tem condições de sobreviver sozinho. Ele precisa ser levado. Mas o nosso objetivo é o quê? Por mais que a gente ache as nossas crianças lindinhas e maravilhosas, mas todo pai, toda mãe quer ver que o seu filho está crescendo. Ele não quer que daqui 10 anos ele continue carregando o filho no colo assim. É ou não é verdade? Se alguém está carregando, infelizmente, às vezes acontece, né? Uma criança de 10 anos ainda no colo, quando era uma criança de 1 mês de idade, infelizmente é um problema que precisa, né, de atenção mais próxima. O ideal era que essa criança tivesse desenvolvido. Se ela precisa de carinho e cuidado, nós vamos cuidar dela com 10, 15, 20, enquanto for preciso. Mas o objetivo é que ela crescesse e começasse a andar com suas pernas, é ou não é verdade? Esse é o objetivo. Se não é possível, o que a gente faz? Cuida! Porque todo pai, toda mãe, se tem uma criança que infelizmente por alguma razão, alguma necessidade especial, precisa de ser cuidada com 10 anos de idade, como quando tinha ainda 1 aninho de idade, o que esse pai e essa mãe faz? Cuida! É ou não é verdade? Tem que cuidar. E às vezes na igreja é do mesmo jeito. Porque ele está falando para a igreja. Nós como igreja, nós temos que caminhar e crescer. Nós começamos a nossa jornada espiritual e éramos como que crianças. Mas infelizmente, há pessoas que não crescem espiritualmente. E como é que você sabe que cresce espiritualmente? Quando você se humilha na presença de Deus. A prova do crescimento espiritual é o diminuir do que você pensa a respeito do que você é. Isso é uma coisa fundamental que deve ser guardada. Preste atenção nisso. Quando alguém pensa muito de si mesmo, é criança. Porque você já viu que criança acredita que pode até voar. Você já viu que de vez em quando, às vezes acontece, tem umas fatalidades, umas tragédias. O pai compra uma roupinha de super-homem para o filhinho de 3 anos de idade e ele acha que virou super-homem mesmo, né? Aí vai e pula de cima da casa. Criança.
criança. Não é assim, criança? Criança a gente tem que ter cuidado. A gente não pode falar qualquer coisa para a criança, tem que falar a coisa na proporção certa. Não pode se deixar fazer do jeito que quer, porque é criança. Mas às vezes na igreja acontece o mesmo. Há pessoas que continuam crianças espiritualmente falando. Não crescem, não desenvolvem, não procuram alcançar um padrão maior, e esse padrão chama-se Jesus Cristo. Em outra epístola está escrito bem claramente, na epístola de Pedro: antes crescei na graça e no conhecimento. De quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre o padrão tem que ser Cristo, para que nós possamos crescer e nos tornarmos maduros espiritualmente. E quanto mais crescemos, mais diminuímos a nossa arrogância e mais diminuímos o nosso pensamento de que podemos, de que fazemos, porque eu sou bom, porque eu mereço, por causa de Cristo. Por qual razão? Porque criança, como a ilustração que ele usa, é levada para qualquer lado. É levada para qualquer lado. Agora ele usa a ilustração como de um vento que sopra. Imagina agora, ao invés de uma criança, um navio que tem lá tem as suas velas, às vezes, abre, se estende, e o vento sopra, e para onde o vento está soprando, vai levar. A não ser que tenha alguém no timão, tomando conta, para conduzir para o lugar certo. Mas se deixar, o vento vai levar para qualquer lado, não é verdade? Eu estava vendo esses dias num documentário que tem gente com ideia para tudo, né? Tem gente que continua realmente criança a vida inteira, né? A gente acha que é coragem. Um camarada, a intenção dele era cruzar o Atlântico, né, saindo aqui dos Estados Unidos, e ir para a Europa de balão. Só que quando eu digo balão, é no sentido mesmo de vários balões desses igual se usa em festa. Ele fez lá, ele colocou não sei quantos balões, ficou tudo muito bonito, muito colorido. Só que ele sabia o seguinte: tem que ter o dia certo, tem que ter o tempo certo, porque para o lado que o vento tocar é que eu vou. Tá, hoje tá bom. Tá, soltaram o balão. Quero ir parar lá em Portugal. Se ele tivesse pensado pelo menos nos Açores, era metade do caminho, já era melhor, né? Mas ele pensou: quero ir para lá, quero ir para a Europa. Aí o vento começou a soprar. Ao invés de levar ele para a Europa, levou ele para cima para o Canadá. Ele falou: vou ter que sair aqui, eu caí aqui mesmo. Começou a... E o balão começou, por causa do ar, do efeito do ar, começou a levar ele numa altitude tão enorme que ele começava até a perder o ar. Ele falou: agora não tem jeito. Ele começou a estourar balão. Até que ele desceu e caiu em cima de umas árvores lá do Canadá, do bosque canadense, passou a noite fria lá, mas não morreu! Criança. Criança num corpo de um adulto. Tomando riscos desnecessários. Crianças espirituais dentro da igreja, tomando riscos desnecessários. Quando ela começa a olhar para um, para outro, para X, para Y, para a igreja tal, e se esquece que quem olha assim é criança, porque aquele que está crescendo com maturidade espiritual vai sempre olhar para Jesus Cristo. Para que não sejamos levados por qualquer vento de ensino, de doutrina. Gente, presta atenção, isso é uma palavra muito... Parece que realmente ele estava olhando a igreja, já que naquela época já era assim, agora imagina nos dias de hoje. Parece que ele já estava olhando para o nosso futuro. Tem gente que não se contenta com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo como ela é. Tem que ficar inventando coisas em cima do Evangelho. E deixa eu dizer uma coisa. Por isso que modas entram e modas saem dentro da igreja. E a igreja permanece sempre adiante. Porque, graças a Deus, há sempre ainda na igreja quem olhe para Jesus Cristo. Porque se a igreja fosse guiada por esses modismos que aparecem sempre na história da igreja, não é só hoje, sempre, mas hoje parece que com mais facilidade.
nós nem estaríamos mais aqui hoje. Certa vez, eu me lembro até mesmo de um pastor que compartilhou uma experiência comigo. Eu não vou dizer nome nem lugar para ninguém associar nada com ninguém. Mas ele compartilhou isso comigo mesmo. A história é verídica. Ele compartilhou comigo algo interessante, que ele estava pastoreando numa igreja de uma certa cidade, e tinha uma outra igreja também que estava ali, e essa outra igreja olhava as outras igrejas como competidoras, e os outros pastores como que competiam com ele. Só pode ser, né? Porque aí esse pastor, que é meu amigo, né, próximo, teve uma época que ele teve um pequeno acidente, e ele ficou com um problema na coluna, com as dores, e ele teve que apoiar, não lembro se era numa bengala ou se era numa muletinha, por um tempo, porque até as costas ajeitar de novo, né? Aí eu sei que ele me compartilhou um dia que aí o pastor dessa outra igreja foi para lá e falou assim: como é que vocês ficam numa igreja que até o pastor anda de muleta? Até o pastor anda de muleta. É verdade. Como é que vocês ficam numa igreja que o Senhor dessa igreja foi crucificado e morreu numa cruz? Como é que você fica numa igreja que os apóstolos, alguns foram decapitados e os outros foram apedrejados? Como é que você fica numa igreja que pessoas, por causa da sua fé em Jesus, foram entregues à boca do leão? Como é que você fica numa igreja como essa? Sabe por que você fica? Porque o que te firma na igreja, não é o pastor, é Jesus Cristo. Não compare. Não faça isso. E aqui ele fala, e o que eu acho interessante, quando ele fala levado inconstante por qualquer vento de ensino. Alguém fala, agora está aqui. Eu fico abismado com a atitude de certas pessoas. Uma vez eu participei, estou falando de coisa, eu não estou citando nomes, porque eu não estou criando história da minha cabeça, mas vocês me conhecem. Eu prefiro não dizer nomes e nem locais. Mas uma vez eu participei de um evento que eu fiquei abismado. Esse não me contaram, esse eu estava lá. Aonde agora estava como a crista da onda. Agora a igreja vai ser igreja de verdade. Agora o evangelho é o evangelho. Como que 2000 anos de história não existia, estava esperando chegar esse momento. E aí eu sei que ali naquela reunião, porque agora chegou a visão de Deus, agora o conhecimento, agora o evangelho, agora a igreja vai ser igreja. E ali aquelas pessoas conduzindo as coisas, e eu ouvindo e falava assim, agora repito assim comigo. Eu estava lá, eu não estou inventando o que eu estou falando aqui. Repito assim comigo. Antes de vir a esse tal lugar aqui, que dá o nome lá, eu não era filho de Deus. Repita isso. Falei, eu não. Mas o pior é que eu olhava para os lados e via irmãos de fé, de tempo, dizendo, antes de vir aqui nesse lugar que não existia antes, né? Agora, antes eu não era filho de Deus. Como? Você está achando que é muito? Você quer ouvir a próxima? Não estou. Eu disse que vocês estão ouvindo de mim. Eu ouvi lá, eu estava lá. Antes de vir a esse tal lugar aqui, me dá arrepios hoje só de lembrar de novo. Acredite que eu vou falar. Disseram para a gente repetir exatamente isso. E eu vi muita gente repetindo. A palavra, o termo é feio. Vocês vão segura na cadeira. Antes de vir a esse lugar aqui, não era filho de Deus, não era suficiente? Era para dizer assim, era cavalo do diabo. Ah, não? Pois é. Ah, não mesmo! Mas tinha que dizer, eu olhei aquilo e falei, eu? Não. Graças a Deus, antes de vir aqui, antes de ir em qualquer outro lugar, graças a Deus, eu não só realmente já era filho de Deus, mas santuário do Espírito Santo de Deus. Mandava dizer, repita, não era filho de Deus. Eu falei, eu era filho de Deus e sou filho de Deus. Repita, cavalo do diabo. Não, você está brincando com um negócio desse? Não. Templo do Espírito Santo. Proclame o Evangelho, a palavra de Deus. Quando alguém chegar com uma coisa no seu ouvido, ou você ouvir alguém dizendo, agora é a verdade. Agora? Pelo que eu sei, a verdade sempre esteve em Jesus Cristo. Eu não preciso de ninguém. E há uma palavra muito interessante na primeira epístola de João, abrindo um parênteses aqui em Efésios, mas que dá uma associação muito interessante. Na primeira epístola de João, e eu tenho meditado na epístola de João lá na igreja,
em Worcester. Mas é muito interessante que na Epístola de João está escrito assim, tem até uma palavra interessante. E vocês já têm a unção, e não há necessidade de que ninguém vos ensine, porque já têm a unção. O que ele está dizendo? Que eu, como cristão, eu não preciso de ouvir o que o outro irmão está me dizendo. Não, alguém se... Não, pastor, então tá. Então a partir de hoje você fica calado que eu não quero ouvir mais de você nada porque eu tenho a unção. É isso que ele está dizendo? Não. O que ele está dizendo é que quando alguém chega com um ensino que quer mudar aquilo que o Evangelho de Jesus já te ensinou, você diz, eu não preciso desse ensino, porque a unção de Deus já está na minha vida. Eu já conheço a verdade. Por isso que às vezes, eu não sei se vocês já notaram que às vezes eu discretamente gosto de mexer em algumas letras de música que a gente canta aqui na igreja, né? Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para vocês, por que eu faço isso. Porque eu gasto aqui um tempo para ensinar e depois eu falo uma vez ou duas vezes, depois a gente canta 300 vezes. Você quer ver um modismo que entrou muito para muitas e se tornou um jargão evangélico e que não tem nada a ver com o ensino do Evangelho, dos anos como exemplo, justamente essa coisa de unção. Receba a unção de Deus na sua vida. A unção de, a unção da prosperidade, a unção da fé, a unção da coragem, a unção... do quê? A unção de tudo tipo de unção. Eu falei, Jesus, de onde esse povo tira essa coisa? Unção significa que o Espírito de Deus já está na sua vida, na minha vida. Cristo já está em nós. Nós já temos a unção de Deus em nossa vida. O que a gente precisa não é de uma nova unção. O que a gente precisa é crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos deu a sua unção. Meus irmãos, nós não podemos ser levados porque alguém disse uma palavra que eu achei bonita, porque eu achei interessante, agora eu descobri toda a verdade. Não. A verdade está em Jesus Cristo. Nós devemos crescer para não sermos levados por todo vento de ensino. Tem gente que é assim, bate para cá, é para cá que eu vou. Agora mudou para o lado de cá, é para o lado de cá que eu vou. Desorientado, é uma criança que precisa até de cuidados, mas ainda é uma criança. E ele fala, sabe de onde que vem tudo isso? Acho interessante a expressão que ele fala, que são levados como crianças inconstantes por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Com astúcias. É interessante que diz que enganam fraudulosamente. A palavra, eu gosto sempre de ler, né? Eu gosto de ler a palavra, o texto na língua grega. E eu vi que a palavra aqui, fraudulosamente, é uma palavra interessante. Ou enganar fraudulosamente. Em grego, a palavra é kibia. Kibia, em grego, dá origem à nossa palavra cubo. Cubo. Mas a palavra cubo, no grego, significa dados. Kibia é o jogador que sabia a técnica de jogar com dados e ganhar. É o jogador de dados. Ele fala assim, essas pessoas que entram com esses ensinos, com essas doutrinas, com esses ensinamentos que querem conduzir a pessoa que está aqui seguindo a Cristo e quer caminhá-la para cá ou para lá, é porque ele quer tirar proveito e lucro dessas pessoas. Preste atenção numa coisa. Preste atenção. Isso é o ponto fundamental. Um ponto fundamental. Quando eu olho para o Evangelho de Jesus Cristo, eu vejo que o Evangelho é focado em duas coisas. Glorificar a Deus e abençoar a vida de quem está em necessidade. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Qualquer outra coisa que nós usarmos o Evangelho que não for para isso, é como jogador de dados que estão manipulando as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Eu não acredito. Tentem, eu estou dizendo, por isso que eu afirmei agora um eu. Até o apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios, digo eu, não o Senhor. Ele foi sincero, né? Digo eu, não o Senhor. Quando ele disse isso, que ele quer falar, olha, é o que eu estou
Sentindo em meu coração, eu vou expressar. Não estou garantindo que é o Senhor que está dizendo, mas digo eu, não o Senhor. Agora eu vou falar como o apóstolo Paulo, digo eu. Não vou nem dizer que é Deus que está me mandando falar, vou dizer, digo eu. Não acredito em nenhuma pessoa que se enriqueça e que se torne uma pessoa de posses materiais usando o Evangelho de Jesus Cristo. Não me importa quem seja. Não acredito. Não acredito, digo eu, não acredito em pastores que têm jatinho particular. Não acredito em pastores que moram em mansões de 6 milhões de dólares com dinheiro da igreja. Não acredito, digo eu, em pessoas que ao usarem o Evangelho manipulam as coisas e se enriquecem naturalmente. Não acredito. Ah, pastor, mas o que ele está dizendo é bom, mas está manipulando os dados. Não acredito em ninguém que se enriqueça às custas do Evangelho de Jesus Cristo. Isso digo eu agora. Porque eu acredito. Não acredito também que, não entendo o contrário, porque às vezes a gente vê situações hilárias também na igreja. Um outro pastor amigo também, eles pastoreando uma certa igreja, numa certa cidade. E um dia eles tiveram uma reunião, e aí, graças a Deus, ele estava fazendo o trabalho da igreja, a igreja, graças a Deus, melhorou, cresceu, as pessoas estavam bem felizes. Aí, de repente, no meio da reunião, um irmão lá jogou a seguinte ideia: meus irmãos, graças a Deus a nossa igreja está bem, e não pense que eu estou jogando nada aqui não, tá bom? Eu só estou contando uma história mesmo. A nossa igreja está bem, o nosso pastor está aqui, ele, graças a Deus, tem trabalhado. Eu gostaria de sugerir que a gente melhorasse um pouquinho o que ele está ganhando, porque ele está passando algumas dificuldades, precisa de melhorar um pouquinho. E a gente tem condições de ajudá-lo mais hoje. Aí eu, boa ideia, vamos. Não era para enriquecer o pastor, não era para comprar uma limusine para ele, era para ajudá-lo um pouco mais. Não, então vamos fazer. Aí teve um lá que falou, eu sou contra. Isso na frente dele. Porque eu acredito, ainda bem que é ele, né, Deus? Eu acredito que pastor tem que sofrer. E eu estou aqui para ajudar no que for preciso para ele sofrer. Vê com desse... Eu não acredito que pastor tem que mendigar o pão para fazer o trabalho do ministério e, se for preciso, vamos ajudar. Mas eu também não acredito que ele deve se tornar um milionário. Os dois extremos estão errados. Quem usa o Evangelho de Jesus Cristo para se enriquecer está manipulando a palavra de Deus como jogador de dado. Talvez nos dias de hoje a gente diria jogador de cartas. Você sabia que tem cassinos lá em Las Vegas, que tem pessoas que os nomes delas estão proibidos de entrar no cassino? Sabe por quê? Porque cassino é lugar para você perder dinheiro, é para ganhar dinheiro. Aprenda isso, né? Se você não sabia, como diz o hello, se você não sabia, cassino não é lugar para ganhar dinheiro, é lugar para perder dinheiro. Só que algumas pessoas descobriram algumas técnicas de como fazer certos jogos de carta. Aí ele não perde, ele ganha. Se ele é ganhador, ele não pode mais entrar no cassino. Porque cassino é lugar para perder dinheiro. Se você começa a ganhar, ele não te deixa mais entrar lá. Enquanto você está perdendo dinheiro, você é bem-vindo, te dá bebida de graça. Porque quanto mais bêbado tiver, mais você joga. Cassino não é lugar para ganhar dinheiro, é para perder dinheiro. Você já viu como é barato passagem para Las Vegas? É barato, porque os cassinos querem que você vá para lá, então a passagem fica barata, o hotel fica barato e te dá bebida de graça, para você perder dinheiro. Aprendeu como ganhar? Persona non grata. Não pode mais entrar. Igreja não é lugar para ganhar dinheiro. Igreja é lugar para nos doarmos para o benefício do Evangelho e do nome de Jesus Cristo. E quem quer usar a igreja para se beneficiar manipulando, não acredito nesta pessoa. Porque pode ser que a palavra, até que esteja sendo dito, parte dela seja correta. Mas não acredito que o objetivo seja correto. Hoje, antes de começarmos esse culto aqui, a irmã Sandra e eu também estávamos conversando e citamos um versículo interessante. Quantas pessoas que Jesus diz no capítulo 7 do Evangelho de Mateus me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome expulsamos demônios,
em teu nome curamos enfermos. Quer dizer, em teu nome nós fizemos tudo. E ele diz, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Será que dá para entender o que a palavra está dizendo? Ele diz aqui bem claramente que é aqueles que manipulam a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, são homens que gananciosos querem enganar as pessoas, pegam as crianças da fé, pegam as crianças espirituais, manipulam com a sua mensagem, que parece a mensagem da verdade, mas manipulam para ganharem benefício próprio. Digo eu mais uma vez, eu abomino estas coisas. Não posso entender alguém que usa o evangelho para se enriquecer. No Brasil, nós estamos vendo, agora isso eu posso falar porque está na televisão, né? Foi para a televisão, sinto muito, né? Foi para a televisão. Um pastor até famoso, não vou nem citar o nome dele, se alguém depois quiser saber, vai ver. Não vou nem falar o nome dele, mas muito famoso no Brasil, muito conhecido dentro da igreja brasileira, da igreja que fala português. Foi pego pela Polícia Federal, porque está envolvido com gente que está fazendo lavagem de dinheiro, com gente que está pegando dinheiro do povo e desviando dinheiro de obras, não sei o quê, e foi parar 100 mil reais na conta dele, de um cheque de uma pessoa que desviou dinheiro. E o nome, o que é mais curioso, é que o nome dessa operação que a polícia fez lá no Brasil chama-se Operação Timóteo. Fez Jesus, será que foi profético? Operação Timóteo. Quando eu vi aquilo, eu não acreditei. Eu falei, não, eu vou até conferir se o nome é Operação Timóteo mesmo. E o nome é mesmo, Operação Timóteo. Eu não descobri por quê. Mas o que eu quero dizer? Esse pastor pegou 100 mil reais de um cheque que deram para ele, e ele depositou na conta dele. Eu não estou pedindo para ninguém dizer o nome. Depois, se você quiser, você vai atrás. A resposta dele foi a seguinte: isso foi uma oferta que eu ganhei por uma oração que eu fiz. Eu falei, Jesus, uma oração por 100 mil reais. Não, e o bom é que você tem quem ainda justifica isso e protege isso. Um outro entrou uma vez aqui nos Estados Unidos e ficou preso, porque estava trazendo 50 mil dólares, sem declarar para o governo americano. Aonde? Dentro da Bíblia que ele cortou e escondeu 50 mil dólares lá dentro. O bom, sabe o que é? É que depois eu ouvi gente falando assim em algumas igrejas, vamos orar pelo pastor, pelo bispo fulano, porque está sendo perseguido. Perseguido? Você me corta uma Bíblia, enche ela com 50 mil dólares e passa pela alfândega do governo americano com o dinheiro escondido e é o diabo que está te perseguindo. Dinheiro de onde que é esse dinheiro? 50 mil dólares escondido dentro de uma Bíblia. 100 mil dólares por uma oração. Eu preferia que esse pastor tivesse dito o seguinte, com toda sinceridade, o dos 100 mil dólares da Operação Timóteo. Porque ele é pastor. Em Timóteo está escrito assim, o bispo não seja ganancioso. Se ele tivesse lido Timóteo, talvez não teria depositado 100 mil reais por uma oração na sua conta, que veio do dinheiro de uma pessoa que estava envolvida com corrupção. A resposta dele foi linda e maravilhosa. Quer dizer que se eu ganhar uma oferta de um traficante, ou se um padre ganhar uma oferta de um traficante, ele tem responsabilidade com isso? Lógico que tem! Quando você pega dinheiro de um traficante, você sabe que o traficante não foi trabalhar, ele vendeu droga. Se eu pego o dinheiro de alguém que faz corrupção, eu sei de onde veio o dinheiro. É da corrupção. E aí usa o evangelho para se proteger, a igreja para se proteger, Cristo para se proteger. Cristo não tem compactuação com quem usa o evangelho para se enriquecer e usar desse dinheiro para benesses materiais. Não acredito nessas coisas. A resposta dele foi a seguinte, porque uma oferta que eu ganhei porque eu fiz uma oração. Se ele dissesse assim, essa pessoa é meu amigo, ele quis me dar 100 mil de presente, eu preferia que fosse isso. Porque se você tem 100 mil reais, 100 mil dólares, e quer dar de presente para a primeira pessoa que passar na rua, o dinheiro é seu. Você faz com ele o que você quiser. Mas ninguém tente me dar uma oferta. Eu estou falando de público mesmo, está gravado. Nunca me dê uma oferta porque eu te visitei. Nunca me dê uma oferta porque eu orei por você. Nunca me dê uma oferta porque eu preguei. Se você quiser me dar uma oferta um dia para mim, diga, isso é um presente para você. Ok? Por causa do que eu orei, por causa do que eu falei, por causa do que... Pastores, pregadores,
cantores que ligam, vocês não sabem. Hoje eu estou desabafando, né? Hoje eu estou desabafando. Mas eu quero que o meu desabafo seja um alerta para nós, a igreja hoje. Pastores, cantores que ligam, pastor, que bênção, o pastor é uma bênção. Nunca nem vi ele, como é que ele sabe que eu sou uma bênção? Mas amém, a gente tem que acreditar que somos uma bênção mesmo. Pastor, eu gostaria de passar por sua igreja, cantar na sua igreja, pregar na sua igreja. Meu irmão, pois é, pastor, olha, mas o pastor sabe, a gente vive da obra, eu preciso que o pastor faça um compromisso de ficar com 100 CDs, dar 2.000 de oferta, e mais não sei quanto se eu andar de quantas milhagens, mais quanto por centavo por milha que rodar, eu quero comida X, eu não posso ficar... Vocês estão pensando, eu não estou criando da minha cabeça, eu ouço isso. Falo, meu irmão... eu não sei nem se até alguns eu não tenho nem mais coragem de chamar de meu irmão de volta. Fala assim, pastor, cantor, nossa igreja não comporta esse tipo de coisa, nós não podemos fazer isso. Não. Que dão o preço de quanto querem para cantar, para pregar. Meus irmãos, tem uns que são tão bons da manipulação que acredite-me, eu vou quase ficar de joelho. Que disse assim já uma vez para mim, pastor, me leve na sua igreja porque eu sou bom para tirar a oferta. Eu garanto para o pastor que não vou tirar uma boa oferta nesse dia que eu for na sua igreja. Tem mais. Só que eu quero metade da oferta e eu passo mais 20% para o pastor. O quê? Esse eu falei, olha, você esquece o meu número e desligue e nunca mais ligue para mim. Você está querendo que eu leve você na igreja para você tirar dinheiro do povo, para te dar 50% do dinheiro? Você quer me comprar com 20%? Se você dissesse, eu falei para você, se você me dissesse que ia tirar a oferta, e você é tão humilde, que você queria 1%, daria 5% para a igreja, e 94% para mim... eu ia mandar você procurar outro lugar. Meus irmãos, olha a que ponto chegam as coisas. Olha a que ponto chegam as coisas. Igrejas que promovem, vem aqui, que nós vamos orar por você, pela sua necessidade, pela sua enfermidade. Mas não deixa em casa a sua carteira, nem o seu cheque, nem o seu cartão. Porque tudo tem um preço. E eu vou dizer uma coisa. Quem faz esse tipo de coisa, não é à toa que o texto de Efésios diz, é como um jogador de dados. Ele joga. Quem ele conseguir pegar, bem. Alguém diria, pastor, você está me desanimando. Eu espero que com essas pessoas, profundamente, mas que você se anime e se agarre mais ainda a Jesus Cristo. Porque a nossa esperança chama-se Jesus Cristo. Quanto mais baixo alguém descer, quanto mais alguém se enlamear, como diz a palavra, quem é sujo, suje-se mais. E quanto mais se enlamear, quanto mais se sujar, mais é que eu digo, mais eu tenho que olhar é para Jesus mesmo. Homens que fraudulosamente enganam, porque o objetivo deles é se tornar uma pessoa famosa, bem-sucedida, que tem dinheiro. Quando eu falei aqui hoje de exemplo de pastores que moram em mansões de 6 milhões de dólares, eu não criei esse número da minha cabeça. Isso está aberto para quem quiser ir atrás pesquisar, mas não perca tempo com isso, não. Porque só faz mal ao coração, quando a gente vê. Está rolando aí pela internet, pelos YouTubes da vida, e o pior é que é verdade. Como eu queria que aquilo fosse mentira, mas eu fui checar e é verdade. O pior é que é. A lista dos 10 pastores mais ricos. Meu Jesus. Homens morando em mansões de 6 milhões de dólares. E diz que é porque Deus abençoa e prospera. Então pegue os seus 6 milhões
Eu queria saber se Jesus chegasse e dissesse, como disse para aquele jovem, vai e vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Não é que Jesus quer que a gente seja pobre e miserável. Sabe por que Jesus falou aquilo? Para mostrar onde está o seu coração. Porque eu tenho certeza que se aquele jovem rico vendesse tudo o que tinha e distribuísse aos pobres e seguisse Jesus, Jesus não ia jogar ele na sarjeta e deixar ele passar necessidade. Mas quando ele falou aquilo, ele disse, não. Meu irmão, minha irmã, você e eu, nós como igreja, nós estamos aqui com um propósito, servir a Jesus Cristo. E se alguém tem que se enriquecer, que se enriqueça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém está passando necessidade, vamos ajudar. Mas enriquecer a ninguém, não importa quem seja. Porque aquele que olha para o Evangelho de Jesus, ele quer uma coisa. Eu quero que a igreja esteja bem ajustada, onde todo o corpo, com as suas juntas perfeitas, tendo Cristo como a cabeça. Por que é importante? Porque eu posso ter todo o meu corpo perfeito. Se minha mente estiver prejudicada, a nossa mente, a nossa cabeça da igreja, não é a igreja, não é o pastor, não é um grupo de pastores, não é uma liderança, a cabeça da igreja é Jesus Cristo. E se Cristo não for a cabeça, e se Cristo não for o modelo, e se Cristo não for o padrão, desemboca para a sujeira do jogo da religião. Essa é a razão, infelizmente, não concordamos, mas essa é a razão, e aqui eu quero chegar a um ponto conclusivo dessa mensagem, porque a igreja muitas vezes é tão duramente atacada e criticada. Quando Karl Marx criticou a igreja, criticou a religião de modo geral, ele chamou a igreja, ele chamou a religião de o ópio do povo. Ópio é uma droga que adormece a pessoa. E infelizmente quando usam o evangelho, quando usam o nome de Cristo, quando usam a palavra de Deus para adormecer o povo por meio da manipulação, porque enquanto manipula de um lado, puxa do outro, é um ópio terrível mesmo. Nós temos que nos libertar disso. E quem nos liberta disso é Jesus Cristo. Conhecereis a verdade é que vem de Cristo, e a verdade vos libertará. E concluo dizendo que é a verdade que buscamos, sim, mas é a verdade em amor. Por mais que eu tenha extravasado, desabafado e dito certas coisas aqui que alguém talvez poderia até dizer, pastor, por que disseste isso? Eu quero te dizer uma coisa, eu disse isso por uma razão. Acredite-me, porque eu amo a todos vocês que estão aqui. Porque eu quero que nós não sejamos enganados, que nós não sejamos seduzidos, ludibriados, entorpecidos pela ganância de quem usa o nome de Jesus, a palavra de Deus, para se enriquecer. Repreendo e não aceito, não me importa o nome, o que me importa é Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.